Bom, Lauro, voltamos. Vamos ver. Ele já está entrando. Vamos ver. Acabei de falar com ele. Bom dia para quem está entrando agora que eu não tinha visto. Só esperando. Agora sim, agora eu já vi. Bom dia, Nós Dalegrado. estamos de ponta cabeça. Isso, melhor, olha só. Bom dia, Tereza, tudo bom? Tudo bom? Olha, já estava todo mundo aqui te esperando, você acredita? É que eu não vi ali no ar online, entendeu? Eu estava esperando entrar online a BDT, entendeu? Essas tecnologias nos confundem um pouco. Eu vou te falar uma coisa que eu estou sofrendo tanto com elas, eu estou sofrendo mais com tecnologia do que com a matéria em si, viu? Falei, olha, É? esse período de... É muito sistema diferente, né? O sistema do Sim. tribunal é um, o sistema da aula do meu curso é outro, o sistema da PUC é outro. Até você aprender a mexer com tudo isso, meu Deus do céu, vai virar uma parafernália. Nós vamos sair expert em informática. Olha, se esse período a gente ficar desempregado pelo direito, eu acho que vai dar para resolver alguma coisinha de tecnologia. Já temos um plano B, né, Tereza? Isso é verdade, viu? Bom, pessoal, acho que eu não preciso muito apresentar o professor Dalegrave. Todo mundo, pelo menos todo mundo que está nessa live já conhece. Já tem vários amigos nossos e acadêmicos entrando. A Vólia já está aqui e outros mais que Um passaram. abraço, um beijo para a Vônia. Bom, professor Dalegrave é titular da cadeira 28 da Academia Brasileira, né? Formado, doutorado, mestre pela Federal do Paraná e chegou a concluir o pós-doutorado em Lisboa, né? Por indicação tua, inclusive, né? O Abrantes. Pois é, o Abrantes vai Você que me levou para lá, falou, venha fazer o pós-doutorado aqui na Universidade Nova de Lisboa. Devo muito a você, a apresentação do orientador. Não, ele é um querido e vai estar conosco no congresso, viu, Dalegrave? Ótimo. Internacional da Academia, que a gente, se tudo der certo, publica o programa esta semana, que vai ser um super congresso, e o professor Dalegrave vai estar conosco nesse congresso, não é? Se Deus quiser. Pois é, e hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, que são as lições que a pandemia vai trazer. E, coincidentemente, saiu um documento agora, eu acho que foi esse final de semana, da OIT, muito interessante, que, veja bem, a gente está entrando no pico da pandemia, né? Estados Unidos ontem fechou a fronteira para o Brasil e para todo... Não é para brasileiro, é para todo mundo que sai daqui para lá. E o mundo já está começando a se preparar para o retorno ao trabalho, né? De forma segura e com saúde. E é esse documento que saiu agora, esse final de semana, na OIT, quais são as políticas que devem ser adotadas, né? E também tem uma declaração, que foi feita essa declaração aí, Dalegrave, no dia 1º, na verdade, em comemoração ao dia 1º, né? Pela secretária da Confederação Internacional dos Trabalhadores, a Sharon Byron, e ela fala que realmente o coronavírus foi o vírus, ele tem duas faces, vamos dizer assim. Ele parou o mundo e, ao mesmo tempo, ele uniu todo mundo. Todo mundo tomou consciência de que a crise sanitária, a crise da saúde era a questão mais importante, mas isso tem aspectos muito complicados, impactos muito fortes na economia e na sociedade. A gente já vê aí um grande número de desempregados, uma quebra de empresa que já vem se fazendo, o número quase que triplicou de pedido de falência. Como é que você vê esse mundo do trabalho nessa quarentena, principalmente o nosso, Dalegrave? É complicado, não? Eu acho o seguinte, sabe, Tereza, é muito sério o que nós estamos passando. Nós temos uma discussão econômica, e eu acho que depois daquela queda da Bolsa de Nova York, em 1929, depois nós tivemos uma recessão no mundo em 1930,
Fazia tempo que o mundo não entrava como um todo em recessão. Você veja, a China, ela ostentava orgulhosamente seus índices de crescimento, ela encolheu a economia, o Brasil vai encolher mais ainda, os Estados Unidos mesmo está preocupadíssimo, vai encolher a economia. Então, eu acho que primeiro há um caos econômico mundial, um empobrecimento mundial, e é engraçado, porque não é que nem um bolo que diz, se alguém perde, o outro fica com a outra parte. Não, a economia não é assim. A economia ela é capaz de todos ganharem quando ela está circulando e é capaz de um momento todos perderem, como a gente está vendo agora. E também um caos na saúde, né? Essa questão do isolamento também, desde a Segunda Guerra Mundial, nós não víamos o mundo tão assim mobilizado. Só que, como você bem lembrou, Tereza, às vezes é no caos e no sofrimento que nascem coisas bonitas, coisas interessantes, como, por exemplo, a solidariedade e a união. A nossa Constituição Federal de 88, ela tem um cariz solidário. O artigo 3º fala de você conjugar livre iniciativa com a solidariedade. Ela é uma Constituição solidarista. E agora, nessa relação capital e trabalho, a relação de emprego, nunca se viu tanto falar em solidariedade, aquela coisa de estamos juntos. Então vamos suspender, vamos reduzir proporcional, as grandes empresas fazendo doações. Então, o mundo do trabalho ele mudou, respondendo a tua pergunta. Nós tivemos alguns setores, poucos, que cresceram, né? Como foi essa questão da indústria do álcool gel, das máscaras, o Dark Kitchen. Eu não sei se já ouviu falar em Dark Kitchen. Não, o que é isso? O Dark... coisa nova que a gente já perdido, né? O Dark Kitchen é um ramo de restaurantes sem mesa, sem garçom. Você pega um coworking de uma grande cozinha, aquela cozinha cheia de acessórios, e ela serve, às vezes, 2 ou 3 restaurantes para delivery, apenas para delivery, apenas para entrega. Então, você mantém o cardápio, às vezes naquela cozinha estão funcionando 2 ou 3 restaurantes, apenas para entrega. Isso já existia antes da pandemia e você imagina agora, né? Tem muitos restaurantes que estão vivendo só de entregas, né? Não servem mais, até porque está tudo fechado. Mas, por outro lado, nós temos a grande maioria dos setores de comércio, de indústria, que estão suspensos, estão esvaziados. Então, o mundo mudou. Mas eu acho que a grande marca que eu vejo aqui é o trabalho remoto. Trabalho remoto, home office. E aqui lembrando, ó, meu amigo Cássio Moro aqui, ó, temos aqui um perto de casa que deu muito certo desde antes da pandemia. Isso mesmo, Cassião, nosso juiz lá do Espírito Santo. Ainda mais com comida capixaba, né? Como é que é? Ainda mais com comida capixaba. Pois é, comida boa, aquela moqueca lá do Espírito Santo que eu gosto. Então, nós temos hoje uma característica, talvez que salta aos olhos, que é o trabalho remoto, a educação também à distância. Essas são as grandes marcas. Então, veja, o que é possível trabalhar à distância, nós estamos fazendo. Como o nosso serviço jurídico, é perfeitamente possível fazer à distância. Mas, às vezes, a indústria, alguns setores do comércio que não sejam e-commerce, é impossível. E aí nós também temos um esvaziamento total dessas áreas. Vou te dar o exemplo aí dentro dessa questão de restaurante dos garçons, né? A cozinha funciona muito bem, obrigada. E os garçons ficam como? Porque e aí que entra, sabe, Tereza? O expresso eu não tenho como fazer de forma remota, né? Aí que entra um desafio também para a legislação trabalhista. Nós entramos num movimento de muita precarização no sentido de não precisa registrar, que nem esse uberismo, o motorista do Uber, o entregador de pizza. Às vezes são relações de trabalho muito flexibilizadas e sem nenhuma segurança. Então, por exemplo, nessas horas, esses empregados que sequer são registrados, eles não têm nem a possibilidade de receber um benefício emergencial, uma suspensão do contrato. Então, eu me lembro que a ministra Maria Cristina, quero mandar um abraço para ela, aí, que foi nossa presidente da academia,
quando ela, na posse dela, ela já deu uma entrevista muito interessante e ela dizia que um dos desafios do direito do trabalho hoje é regulamentar, não precisa ser com a mesma intensidade de um trabalho subordinado, mas um para-subordinado. É preciso conferir alguns direitos para esse limbo aí. Eu não sei o que você acha, você também tem um livro muito bacana de globalização. Tereza, o que você acha disso? Eu acho que essa, inclusive ontem, por coincidência, não deu tempo nem de te mandar. Eu fiz um artigo pequenininho, mandei para o Cielo Laboral, com um artiguinho de 3 páginas, falando justamente dessa questão do teletrabalho, né? Primeiro entendendo o que é teletrabalho, porque eu acho que eu tenho visto várias confusões com relação ao conceito, né? E dizendo, porque na verdade o fundamento do teletrabalho é o trabalho a domicílio, que não é necessariamente a mesma coisa, né? É um trabalho à distância, mas não necessariamente a mesma coisa. E um dos exemplos que eu coloco é justamente essa questão dos trabalhadores. A grande maioria desses teletrabalhadores são trabalhadores informais, né? Que estão marginalizados e que eu tenho chamado aí, já plagiando duas sociólogas americanas que escreveram um livro muito interessante de ghost workers, que são os trabalhadores fantasmas, né? Você vê o resultado da produção deles, mas você não vê quem eles são, né? Em linhas gerais é isso. Claro que elas falam de uma forma mais específica, fizeram um trabalho bem específico no Vale do Silício, nos Estados Unidos, mas são as pessoas que movimentam toda a máquina e que a gente não vê. E que, se eu não me engano, o percentual deles no nosso país chega a quase 60%, 70% com essa mão de obra informal. Aí a gente fala, bom, o governo deu algum tipo de auxílio? Deu, a gente sabe. O benefício emergencial que vai cobrir aí por 3 meses esses trabalhadores. O problema é depois desses 3 meses, né? Nem vou discutir valor, porque, na verdade, é o seguinte, a maioria dos países, tanto dentro da lista que a OIT fez, como dentro da lista que o Cielo Laboral fez, fazendo um comparativo das medidas que os países adotaram, muitos deles fizeram um benefício emergencial para esses trabalhadores. Mas que depois dos 3 meses vai acabar. E eles vão viver do quê? Porque, na verdade, a atividade econômica, a gente sabe que não vai voltar como era, não é, Dalegra? A atividade econômica vai retornar de uma forma muito lenta, né? No próprio ramo de restaurantes. Primeiro que o dinheiro vai desaparecer, porque muita gente teve salário e remuneração reduzida, né? Então, quer dizer, vai faltar o dinheiro para poder impulsionar a máquina. E aí esses trabalhadores realmente vão continuar marginalizados. Então, eu penso assim, sabe, que a gente está vivendo hoje o que eles chamam de 4ª revolução industrial, mundo 4.0, que é justamente esse mix entre tecnologia digital, biotecnologia, interação do mundo físico, mundo biológico. E quando nós temos uma revolução, uma pandemia, uma ruptura, todos os comportamentos são acelerados, ou seja, as mudanças são aceleradas. O mundo está sempre mudando, os comportamentos, tudo em razão da nossa mobilidade, o carro que a gente usa, a tecnologia que a gente usa em casa. Então, o mundo está sempre mudando. Mas quando sobrevém esses caos, seja uma revolução, uma guerra, uma pandemia, isso acelera. Por exemplo, nós já usávamos essa comunicação à distância. Já era possível fazer live, já era possível se comunicar nessa via telemática, mas com a pandemia, o que aconteceu? Nós aceleramos essa mudança. Se alguém tinha alguma restrição, né, em ter lá um Instagram para poder fazer live, hoje tem muita gente que nem tinha Instagram, começou a fazer, porque é uma forma de se comunicação, aquela plataforma Zoom. Então, veja, o direito do trabalho, ele nasceu junto com o capitalismo. Nós tivemos um capitalismo de primeira fase, que foi o capitalismo comercial. Os burgueses indo para as praças, vender seus produtos, ali, Revolução Francesa. Depois, num segundo momento, nós tivemos um capitalismo do tipo industrial,
né, a força ali de Karl Marx, e ali nasceu praticamente a relação de fábrica, ali começou a nascer a necessidade de um direito que colocasse limite de horas extras. Aí nós tivemos o Tratado de Versalhes, que foi pós Primeira Guerra Mundial, que trouxe várias leis protetivas. Aí tivemos uma terceira fase do capitalismo, digital e financeiro. E hoje nós estamos vivendo um quarto capitalismo, que é o capitalismo de plataforma. Tudo via aplicativo. Eu quero pedir alguma coisa, eu baixo o aplicativo. Site de relacionamento. Eu quero comprar na Amazon, é um aplicativo. O Instagram é um aplicativo. Então, o direito do trabalho, no meu modo de ver, Tereza, ele tem que acompanhar essa realidade subjacente. Na medida em que alteram-se as nossas relações, relacionamentos, na medida em que a tecnologia avança, o capitalismo passa a ser um capitalismo de plataforma. O direito do trabalho que foi construído nesse modo industrial, né, aquela coisa da grande fábrica, o chefe hierárquico, presencial, com uma prancheta, fiscalizando, ele hoje é tudo à distância. Hoje tem a robotização. Então nós vamos precisar ter uma legislação, e esse é um desafio que o Alan Supiot, professor do Collège de France, ele está levantando há tempo. É um desafio, você que é uma das pessoas mais internacionais da nossa academia, você sabe muito bem que esse tema não é só do Brasil, é em Portugal, Espanha, Itália, eles estão debatendo isso, né? Como que fica a resposta do direito do trabalho em face desse novo capitalismo de plataforma. O que estão perguntando aqui é se você acha, inclusive, que pós-pandemia o teletrabalho vai continuar. O que você opina, Dalegrave? Continua? Com certeza. Né? Sebastião aqui mostrou... Olha o Sebastião aí, ó. Grande Sebastião. O Cláudio Brandão está aqui também. Ah, o ministro. Confrade nosso aqui. O ministro fez uma conferência esses dias magnífica, a conferência do Sandro lá, da Amazônia. Aliás, nosso confrade Cláudio Brandão é o maior exemplo para dar essa resposta. Vai continuar o teletrabalho após? É óbvio que vai. Aliás, ele já falou aqui sobre isso, né? Que o sistema, inclusive processual, que está sendo implementado, é para que continue, né? E de verdade não tem sido um sistema ruim, não. Pelo contrário, está todo mundo gostando. Existe uma economia de tempo muito grande nisso, não é? O que você acha? Veja que interessante, Tereza. Hoje eu estava vendo uma reportagem dizendo o seguinte: o lado imobiliário, os escritórios trabalhistas e outros, eles vão enxugar, porque eles estão percebendo que não precisa ter grandes estruturas, escritórios grandes. Hoje você vai poder ir para o coworking, né? Que é aquelas salas divididas, que tem já secretária, limpeza, máquina de xerox, tem tudo ali, você paga quando usa, e quando você tiver um cliente, você marca o horário, você usa just in time. Então, os escritórios possivelmente vão para os coworkings. Só que veja que interessante, como uma coisa também desperta a outra. O ramo imobiliário vai crescer nas casas, porque as pessoas vão querer ter casas mais confortáveis, porque elas estão descobrindo que é possível trabalhar em casa, mas tem que ter um quarto a mais, um escritório a mais, tem que ter uma internet, uma biblioteca. Então as pessoas, por outro lado, estão comprando apartamentos maiores, casas maiores, para fazer um escritório dentro de casa. Então são comportamentos que mudam, né? E que depois da pandemia, isso tudo vai ter uma velocidade incrível. Nesse momento nós estamos em pânico. Eu gosto de fazer uma metáfora com o antibiótico. O antibiótico é para matar aquela bactéria nociva no teu corpo. Só que quando você toma antibiótico, é um tiro de canhão. Ele mata as bactérias benignas e malignas. O direito do trabalho, nesse momento, esse direito do trabalho emergencial, ele vem para matar as bactérias ruins, que é a recessão, a falta de renda. E eu até vejo com bons olhos a MP 927 e a MP 936. Eu acho que foi feito o que era possível fazer. Eu acho que esse benefício emergencial, ele deu uma equilibrada ao governo, contribuindo.
a preocupação de manter o emprego e não mandar embora, quer dizer, é melhor suspender, é melhor reduzir proporcional a jornada do que mandar embora. Eu achei que o governo demorou muito para reagir, mas quando reagiu, a MP 936 está melhor redigida do que a MP 927. Eu não sou um grande crítico, eu acho que para essa situação emergencial, nós, operadores do direito, né, e na nossa academia tem juízes, ministros, advogados, procuradores, nós estamos tendo uma parcela bem importante, seja para comentar, seja para aperfeiçoar, né? E você veja aí a nossa amiga Avólia, ela faz live todos os dias, aí ela não cansa de tirar dúvida de todo mundo, né? Ministro Cláudio, até o ministro Augusto César agora está fazendo live. Então, né, dentro de... só para fechar a questão do teletrabalho, nós tivemos uma live aí com o Juan Raso, aliás, quem não teve oportunidade de assistir, já está no canal do YouTube, é bem interessante, mas ele traz um dado estatístico importante da última semana de uma empresa, dessas empresas de estatísticas, esqueci o nome da empresa, da América Latina. E você acredita que só 7% dos trabalhadores querem continuar trabalhando 100% em teletrabalho, da pesquisa que eles fizeram? E é um dado interessante. E na Espanha também, o Fernando Fita estava dizendo que a estatística não está muito diferente disso, não. As pessoas estão querendo, acham importante o teletrabalho, mas querem aquele teletrabalho flexível, sabe? De trabalhar um pouco... Que, aliás, o Juan Raso tem vários artigos sobre isso, está no blog dele, inclusive ele acha também interessante essa posição de metade do tempo presencial e a outra metade do tempo em teletrabalho. Não necessariamente na mesma jornada, mas em dias alternados. Por exemplo, você trabalha de segunda a quarta na empresa e quinta e sexta na sua casa, ou enfim, dentro de um ajuste que se faz para a empresa. Porque 100% em casa... as pessoas estão ficando um pouco cansadas, vamos dizer assim, não é? E realmente a gente que agora está 100% no teletrabalho, a gente pode ver que... Olha, eu vou confessar uma coisa. Eu gosto do dia que tem live. Eu gosto do dia que tem live, que é o dia que eu faço a barba, põe uma gravata, porque não se ficar a semana inteira com aquela cara de pandemia, não é muito... Acabando com as lives, porque agora eu sei quando é segunda, quando é terça, quando é quarta. Agora, que horáriozinho cedo, hein? 8 da manhã você já tem que estar de gravata, você já tem que estar sem cara de sono. E eu acordei 6h30 hoje, Tereza. Foi só você e a academia vai me tirar tão cedo da cama. Mas olha só, se a gente marca mais tarde, você vai ficar mais tempo na cama. A ideia é que você tenha uma rotina interessante, entendeu? Possa levantar, fazer a barba. Mas você sabe que você falou a reforma trabalhista, ela regulamenta o teletrabalho, acho que é artigo 71, 75, acho que é da CLT. Ela regulamenta de uma forma muito en passant também, tá? Não foi uma grande regulamentação, são poucas regras. Mas ela diz que considera o teletrabalho aquela atividade preponderantemente remota. Então você bem colocou. Não é porque... E eu acho que essa que vai ser a grande sacada depois da pandemia. Porque também 100% no home office ou trabalho remoto, eu acho que não é legal para ninguém. Você tem que ter contato com o teu chefe, com os teus colegas, clientes, tem algumas coisas que tem que ser presencial, né? Então, eu acho que vai ser legal justamente esse misto entre trabalhar um pouco em casa, tem coisas que a gente até rende melhor em casa, e de vez em quando ir lá trabalhar no escritório, ou seja, lá onde você for. E aí está dentro da regulamentação do teletrabalho, né? Então, nesse sentido... a reforma já meio que contempla esta novidade. Você acha que isso poderia afetar a economia de forma positiva ou de forma negativa? Como que você faz essa relação entre o direito do trabalho e a economia? Porque, obviamente, essa questão do teletrabalho, por exemplo, as ações da Zoom, que subiram, não é que subiram, elas explodiram na Bolsa de Valores, né? Nos últimos meses, a Zoom foi a empresa que mais ganhou dinheiro aí, com a prestação de trabalho. Quer dizer, tem muita gente tendo prejuízo, mas alguns pontos estão... alguns setores da economia estão se desenvolvendo. E esse setor, que justamente vai estar ligado à estrutura das tecnologias da informação e da comunicação,
eles vão crescer e parece que a tendência é que cresça cada vez mais. Você vê isso como uma relação positiva, negativa? Como é que você faz esse meio termo entre a economia e o direito do trabalho? Eu acho que elas caminham muito junto, elas têm uma interdependência. Se você pegar os grandes autores, Karl Marx, Max Weber, Durkheim, os autores da sociologia, os 3 grandes autores da sociologia, o trabalho sempre foi uma centralidade. Quando você estuda economia, ou macroeconomia, você sempre vai colocar a mão de obra, né? E por quê? Porque é renda, o trabalhador precisa ter renda para poder consumir, se ele consome, ele acelera a economia, né? Nós estamos vivendo hoje, e o capitalismo ele varia muito, ele começou com liberalismo, depois nós tivemos ali, logo depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um welfare state, um estado do bem-estar social, que foi o momento que o direito do trabalho foi mais robusto, a força do direito do trabalho, ele veio nesse contexto de um capitalismo mais social. Nós tivemos ali os 30 gloriosos, que é de 1945 até a crise do petróleo em 1973, e agora nós estamos vivendo o neoliberalismo, desde a queda do Muro de Berlim, principalmente, a globalização, né, que é o tema aí do teu livro, ela se acentuou nos anos 80 e 90. A globalização da economia, há quem diga que vem desde as cruzadas, vem desde os descobrimentos da América, mas ela se acentua nos anos 80, né, depois da internet, depois dessa abertura do capital, queda das barreiras alfandegárias. Então, o direito do trabalho ele passa por essa questão. Então, quando mexe a economia, mexe o direito do trabalho. Vou te dar um exemplo. Se nós temos, vamos dizer, um modelo welfare state de Keynes ali, um estado desenvolvimentista, o direito do trabalho luta para que tenha pleno emprego, para que tenha emprego com carteira assinada, férias, 13º, plano de saúde. Isso tem um lado bom e um lado ruim. Lado bom, que eu vejo mais lado bom do que ruim. É um consumidor que tem 13º, que tem renda, que trabalha, que viaja, não fica essa coisa muito precária. Mas, por outro lado, a economia fica mais engessada. Às vezes o empresário, para abrir uma empresa, para fechar uma empresa, para fazer uma rescisão, ele tem muito ônus. E aí, o que ele faz? Ele começa a fraudar os direitos, que diz, não, se eu for registrar um empregado, vai dobrar o meu custo. Então, daí ele começa a ser tentado aí por um caminho fraudulento. Então, respondendo a tua pergunta, hoje nós estamos vivendo um neoliberalismo, que é um Estado enxuto, poucos direitos trabalhistas, bem flexíveis. Isso é bom para quem? Isso é bom para as empresas, e aí você pode dizer, se é bom para as empresas, é bom para os trabalhadores, se a empresa vai bem, o trabalhador vai bem. Mais ou menos, essa equação não bate tanto assim. Uhum. Nós temos hoje 2 modelos de empresário. Nós temos aquele empresário consciente que está preocupado em ter um selo de sustentabilidade, que está preocupado em ter uma marca boa com os consumidores. Geralmente empresas suecas, empresas norueguesas, lá dos países escandinavos, eles têm essa mentalidade. E nós temos aquelas empresas que dizem, eu quero exprimir o máximo que eu posso do empregado, pagar o mínimo possível. Então, eu acho que uma das coisas que vão ficar da pandemia é a gente verificar quem que nesse momento de crise apostou no Brasil, fez doações, teve espírito de solidariedade, ou quem ficou gritando na live, vamos voltar, ficar ameaçando o empregado, xingando. Eu não sei se você já ouviu falar no greenwashing e no bluewashing. Já ouviu falar disso, Tereza? Não, que isso. Você tá cheio de palavra nova hoje, hein? O greenwashing é quando o discurso ecológico não bate com a prática da empresa. E o bluewashing é quando o discurso social, de responsabilidade social, de planeamento, não bate com a prática. Ou seja, quando você usa uma bandeira ecológica, mas no fundo não é nada disso. A gente chama de greenwashing. E quando você usa um discurso social de valorizar o empregado, participação, mas depois você vai ver, não é nada disso, é o bluewashing. Então, eu acho que nesse momento nós vamos ver bem as empresas que têm mais esse espírito solidário, né, e as que não têm. Me preocupa um pouco a fala do ministro Paulo Guedes, eu vi naquela reunião ministerial lá, que foi um circo de horrores, aquilo,
ele dizendo o seguinte, o Brasil não tem que ficar preocupado em salvar empresinha pequena. Eu não gostei muito dessa fala, porque, na verdade, as empresas pequenas e médias, elas empregam 55% da mão de obra brasileira. Nós temos que atrair as grandes empresas transnacionais, que pagam bem, são empresas até melhores empregadores, né? Mas nós não podemos esquecer do pequeno e do médio empregador também, né? Na verdade, a última estatística do próprio IBGE, se eu não me engano, 52% dos empregos formais estão nas empresinhas. Não dá para descartar. E 70%, se eu não me engano, no Brasil são empresinhas. Então, quer dizer, falar que não está muito preocupado, inclusive não bate com a medida econômica do governo, né? Porque as medidas, depois a transformação em lei, né? Até quero ver se a gente convida algum especialista nessa matéria para poder vir falar um pouco para nós, porque a medida provisória previa um socorro para as pequenas empresas e para as micro. Houve alguma alteração na transformação dela em lei, tiraram alguns benefícios, eles dizem que tem alguma dificuldade, mas todo o recurso do governo foi jogado para essas empresas, né? Quer dizer, como você fala, o discurso não está combinando muito com a prática, nesse caso, por um outro revés. Não é fácil, né? É muito mais fácil a gente criticar, né? Mas não é fácil estar também gerindo o país nesse momento. Eu tenho bem consciência de que, se fosse nós, o ministro lá da Economia, que nem Ministério do Trabalho tem mais, né? Se nós fôssemos lá o secretário de Trabalho, porque é uma equação, né, Tereza? É que nem a globalização. A globalização, ela tem um lado super interessante, super bacana, principalmente para o consumidor. Você tem produtos mais competitivos, a partir do momento que o mercado está aberto, você tem preços melhores, você pode ir num shopping, depois pode ir num outro, você pode buscar fazer uma pesquisa na Amazon, no e-commerce. Agora, para o trabalhador, o que está acontecendo? A globalização faz com que o grande engula o pequeno. Então, as grandes redes de farmácias engolem as pequenas, os grandes hipermercados engolem os pequenos. E aí, por isso que a Oxfam sempre traz aquela pirâmide da distribuição de renda, onde os bilionários estão ficando cada vez mais bilionários. E quem está lá no fundo da pirâmide, ele está amargando. Eu defendo o capitalismo, mas eu penso num capitalismo mais social, mais sustentável, esse modelo mais europeu, menos agressivo, sabe? Não esse capitalismo de mercado. Na verdade, se você pegar os últimos informes, tanto do Fundo Monetário Internacional, o Fundo Monetário Internacional tem publicado uns artigos muito interessantes, né? Alguns estão em português, outros não, mas o interessante do discurso deles é o mesmo discurso do Fórum Econômico Mundial e do Banco Mundial. Estou te falando de instituições absolutamente capitalistas. E o centro deles, em um resumo muito apertado, é uma harmonização e um diálogo entre Estado, empresário e representações sindicais, né? Ou seja, você tem que ter esses agentes de forma coordenada. Por quê? E isso ficou muito claro, principalmente depois da crise da subprime de 2008, né? Porque onde foi a maior intervenção do Estado. O capitalismo cru inicial não se intervém de forma nenhuma. Mas com o passar, com as crises, as diversas crises, se nós não tivéssemos uma intervenção do Estado, a situação seria terrível. E nesse caso, pior ainda, porque a intervenção do Estado tem que ser principalmente num ponto que é a questão de salvar vidas, né? Ou seja, a crise sanitária, ela tem é muito mais difícil, ou seja, não adianta eu colocar só capital e financiamento, eu tenho que colocar algo a mais. No momento que os países tentavam salvar suas previdências, né? Você veja, a nossa CLT de 1943, ela foi consolidada em plena Segunda Guerra Mundial.
Então, ela já vem para momentos de emergência. Nossa CLT é engraçado. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê o quanto ela foi bem elaborada, né? Porque ela tem, que nessa coisa da força maior, artigo 501, 502, estava enterrado lá. Quem diria que agora nós iríamos invocar o artigo 501, 502, ou factum principis? A CLT foi um documento muito bem redigido. Aquele artigo 503, por exemplo, que fala dos prejuízos devidamente comprovados, ele veio em 1965, aquela redação, numa época de ditadura militar. Então, nós temos que ter em mente que, nesse momento, a mão do Estado ela tem que reagir, esse pós-pandemia. Nós tivemos no governo Roosevelt o New Deal, né, que foi justamente quando os Estados Unidos saía daquela restrição, ele começou a investir em infraestrutura, construção de estradas para gerar emprego. Nós tivemos o Plano Marshall, depois da Segunda Guerra Mundial, onde também os Estados Unidos emprestou dinheiro para os europeus para uma recuperação econômica. Tá certo que eles estavam com medo do comunismo, então ali já começou aquela guerra ideológica, então o Plano Marshall foi mais para seduzir a Europa para o capitalismo. Mas, enfim, vai ter que acontecer isso. A mão do Estado, agora, depois da pandemia, ela vai ter que vir para investir na construção de hospitais, estradas, infraestrutura, porque isso gera emprego. E essa pandemia, ela deixou claro aquilo que eu já tinha em mente. Nem socialismo, porque o socialismo, ele nivela por baixo, não tem competição, não gera riqueza, ninguém compra, ninguém vende, fica todo mundo pobre. Se você for lá para Cuba, por exemplo, você vai ver uma pobreza sem tamanho. Coreia do Norte, mesma coisa. Então, o socialismo, ele não tem competitividade, ele para no tempo e fica todo mundo na pobreza. E também nem o neoliberalismo de mercado total. Porque você veja, se não é a mão do Estado nesse momento com esse benefício emergencial da medida provisória 936, se não é a mão do Estado lá no New Deal e nos Estados Unidos, o Plano Marshall e tantos outros, o próprio Paulo Guedes já está falando aí do Estado começar a injetar dinheiro para construção e infraestrutura. Então, aí a gente chega à conclusão, pelo menos para mim, que a melhor solução é um meio termo, é um capitalismo social, a exemplo dos países nórdicos, a exemplo do Canadá, a exemplo também da Alemanha e da França, aquele meio equilibrado. Eu não sei, você que está sempre na Europa, como é que você vê essa questão, Tereza? Não, na verdade, é exatamente essa ideia, né? De se ter uma união, ou seja, o Estado não desaparece, tanto que ele não desapareceu em momento nenhum, e existir um diálogo entre governo, entre empresários e entre trabalhadores, né? Tem sido vários documentos, a Eurofound tem desenvolvido vários estudos, documentos e propostas para poder regulamentar, por exemplo, esses trabalhos com uso de tecnologia, porque, na verdade, a tecnologia e a ideia central deles é usar toda essa tecnologia e a ausência de fronteiras que a tecnologia proporciona para permitir um crescimento mais igual para todos os países. E de uma forma, Dalegrave, muito interessante, que é você permitir... Olha, é um documento antigo, a OIT de 19, não é? Lembra na carta da OIT que ela falava assim no finalzinho, lá no tratado, falava assim, a ideia é que a gente tenha regras uniformes para o mundo inteiro, para quê? Para você não ter, em última análise, dumping social e dumping econômico. Social. Não é? Então, o que acontece? A ideia é essa, a formação de tribunais supranacionais, sociais, regras. E você vê que, por exemplo, toda essa regulamentação a gente tem usado por parâmetro o direito aquilo que vem sendo estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, ou seja, é a força da supranacionalidade para ditar regras, claro, com respeito à cultura, à economia e ao costume de cada povo, mas para que possa, para que as economias... Inclusive, eu quero sugerir aqui ao Alexandre Belmonte e ao Manos para entrevistar você, que tem trabalhado muito. É verdade, você tem entrevistado muitas pessoas, mas esse tema que eu acho precioso, e eu concordo, sabe, Tereza? A força hoje desses organismos multilaterais, esses organismos internacionais. Então, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, a OMS,
Você veja o Trump, qual que é a relação que o Trump tem? É quando ele vê assim que politicamente não está muito bem, ele desqualifica a OMC. A OMS, desculpa. Dizendo, eu não vou mais ajudar a OMS, como se fosse uma pessoa mimada, assim. Eu vou virar as costas para a ciência. Agora, a OMC, agora, a Organização Mundial do Comércio, também, ela tenta evitar esse antitrust, ela tenta equilibrar mais, tirar essa coisa do protecionismo, porque o capitalista é um sujeito complicado. Quando convém, ele quer liberdade, ele quer livre iniciativa. Agora, volta e meia, quando os Estados Unidos briga com a China briga com os Estados Unidos, eles vêm com aquela conversinha de protecionismo. Isso não é capitalismo, isso não é livre iniciativa. Quando eu começo a proteger o meu mercado, criando tarifas, cadê as regras liberais e neoliberais? Aí vem a OMS, que é de um brasileiro, Roberto Azevedo, que é um cara fantástico, diretor da OMS, que agora está caindo fora, né? Ele está há 7 anos lá, está caindo fora até porque dizem por pressão do Trump, que está desqualificando a OMS, está desqualificando a OMC e a OMS. Então veja a importância desses organismos, desses agentes que regulam o capitalismo. O capitalismo, com todos os defeitos, ainda é o que temos de melhor. Mas tem que ter esses agentes multilaterais. Unesco, OIT, ONU, OMC, OMS. E às vezes o Bolsonaro entra, né, nesse discurso do Trump, né, nem sabe direito o que está falando e vai lá e fica desqualificando. Nós temos que ter um arranjo, nós temos que ter um equilíbrio. Você pode ter o capitalismo, você pode ter competitividade, mas você tem que... É que nem tem no Brasil os agentes reguladores, né? A Anatel, a Agência Nacional de Saúde. Se você tirar essas agências reguladoras, o mercado é um inferno, porque o mercado é o mais forte engolindo o mais fraco. Então, eu sei que você defende muito essa bandeira de nós equilibrarmos o capitalismo. Eu gostei de uma expressão que você usou em um arranjo, não sei como é que você usou aí. Se você puder repetir para nós. Os organismos supranacionais? Supranacionais, já é outra teoria, né? Eu acho que a gente não fala mais em direito internacional. Ixi, mas é coisa aqui para filosofar até o final do ano, né? Os agentes de regulação, que são esses organismos multilaterais que eles falam, né? Exatamente. Agora é interessante, né? O Madeira, que é um professor que está em Portugal, que está aqui conosco todo o café da manhã, ele fez uma observação muito interessante. Aliás, obrigada, Madeira, por essa observação. Ele falou assim, com tudo isso, os países europeus são desunidos. São desunidos não só os países, Madeira, vou te corrigir. Veja a Espanha, a Catalunha acha que não pertence à Espanha, o Brexit é a maior prova do racha que houve no Reino Unido, não é? Ou seja, só a Inglaterra queria, os outros países não queriam e está essa confusão toda. Mas na hora do aperto, quem está salvando a Europa, Madeira, é a União Europeia, né? Se não fosse a União Europeia, Portugal já, imagino que já teria sofrido prejuízo, a Espanha com certeza, a Itália também, não é? Então, quer dizer, por mais que eles sejam desunidos, e a questão acho que não é nem uma questão de desunião, aí a gente podia até voltar para a questão da própria história da Europa, né? Os regionalismos europeus, a própria França é muito regional e assim por diante. Mas a hora que o negócio aperta... eu acho que hoje, depois da queda do Muro de Berlim, depois da Guerra Fria, sim, que era bilateral, a nova ordem ela ficou multilateral. Então hoje nós temos os Estados Unidos, nós temos a China, nós temos a Rússia e temos a União Europeia. A União Europeia hoje, que eu acho que é o grande equilíbrio, porque a China é uma coisa meio esquisita. Quando convém para bater lá na Taiwan, no Hong Kong, ela é comunista. Para reprimir, ela é comunista. Mas a economia dela é aberta como um capitalismo, inclusive ela está até dentro da OMC. Então é um troço esquisito. A Rússia também é meio esquisita, porque é um neoliberal, mas tem um presidente lá que se perpetua no poder. Os Estados Unidos tem um presidente meio temperamental, né? Então, o que salvou hoje de equilíbrio é a União Europeia. A União Europeia, com todas as mazelas dela e as rixas que vêm desde a Convenção de Berlim, quando eles fatiaram a África lá,
Bismarck fatiou a África lá para dizer, ó, a Alemanha fica com esse pedaço da África, a França fica com esse pedaço. Desde aquele momento, eles fingem que se dão bem, mas eles fingem bem. Eles são mais equilibrados, eles estudam mais, eles têm mais noção de mundo, né? Eu acho que o governante ele tem que ter noção de mundo. A gente às vezes põe umas pessoas que não têm noção, né? Daí complica, né? Pois é, não, mas e ali também eles têm uma história de coletivo muito importante, né? Nós somos muito individualistas, eu acho. Acho que a gente peca muito por isso. E, em geral, o povo europeu, acho que até por conta da história, das várias guerras e transformações que passaram, eles têm uma noção mais de coletivo. Até vou recomendar um outro livro muito interessante. Não me lembro o autor, mas depois eu posto aqui no Instagram. Vou tirar uma foto da capa e postar. Chama Por que as Nações Empobrecem? E ele conta a história dos exploradores e dos explorados. Nós sempre fomos explorados, então por isso nós temos uma atitude... Isso não justifica como somos hoje, não é isso? Mas como a história vai interferir nas nossas relações atuais, não é? Ou seja... o explorado, a tendência dele não é só ficar numa posição mais cômoda, mas a hora que individualmente ele puder tirar alguma vantagem, ele vai tirar, entendeu? Mas não no coletivo, e sim no individual. E isso acaba viabilizando que os países empobreçam ou não se desenvolvam como deveria se desenvolver, ainda que tenham tanta riqueza, como é o caso da Venezuela, né? Que foi tratada aí por que está numa situação complicadíssima. O próprio Mercosul não dá certo por conta dos individualismos que cada país mantém, ou seja, não existe uma política social, econômica comum. Então, quer dizer, apesar de teoricamente ela parecer existir, na prática ela acaba não existindo. Então, tudo isso acaba, me parece que contribuindo, não sei. Você veja, hoje você fala muito de você diversificar o parque industrial. A Venezuela é um exemplo de caos, porque ela apostou toda a economia dela no petróleo. Daí colocou lá um ditador maluco lá, que mudou a Constituição, né, o Chávez, né, que era uma pessoa carismática, mas mudou a Constituição, quis se perpetuar. E a Venezuela ela ficou dependente do petróleo, o petróleo oscilou, ela caiu e está numa crise. E que isso sirva de lição para o Brasil também. Você veja agora a dependência que nós temos da indústria chinesa. Nós temos que ficar importando respirador e máscara. Quer dizer, será que o Brasil não deveria ter acordado já, ou acorde agora, para investir no nosso parque industrial, para que a gente tenha mais independência tecnológica, para que a gente tenha emprego digno, com indústrias bacanas, né? Só que a gente não vê isso. Hoje a gente vê um ministro da Fazenda que está muito preocupado com o mercado financeiro, que é importante regular o mercado financeiro, mas eu penso que nós temos que investir também no capital industrial. Sim. Sabe que na quarta-feira, né, já convidando todo mundo, nós vamos ter uma live aqui muito interessante com Fernando Silveira, que provavelmente na nossa área tem um nome pouco conhecido, mas ele trabalha com a Secretaria de Inovação da Agricultura, né? A gente já teve o professor Fernando Araújo aqui falando que provavelmente a agricultura vai acabar sendo a mola para poder começar a salvar os países, e parece que o nosso setor de agronegócio vai muito bem. O que a gente vai tentar fazer o equilíbrio aí, que vai ter que fazer esse equilíbrio, a proteção ambiental com o agronegócio. Então, estou curiosa para saber como é que vai ser a conversa de quarta-feira com relação à agricultura e como a agricultura pode salvar a economia nos diversos países. Mesmo porque tem várias notícias da ONU dando conta que países que não têm agricultura e pecuária, nisso nós somos felizardos e temos, a comida já começa a faltar, porque as fronteiras estão fechadas. Então, não passa alimento. Né? Como você está falando, a gente, por enquanto, está importando respirador. Agora, imagina o que é ter que importar arroz, carne, comida, em geral, não é? Isso é um pouco mais triste, porque, na verdade, quer dizer, sei lá o que é mais triste, né, Dani? Porque as duas coisas, se você ficar assim, você acaba morrendo, né? Não tem como. Quantos minutos nós temos aí, Tereza, para findar? 7 minutos, mas
te perguntei de uma coisa importante e eu vou te deixar com uma última pergunta que eu acho interessante. A gente falou sobre vários pontos. Como é que você vê a posição do Supremo Tribunal Federal porque, na verdade, todas as questões polêmicas e contraditórias, e principalmente de interpretação, vão acabar caindo na justiça. E quem vai dar a interpretação final sobre isso é o Supremo. Como é que você vê aí a posição do Supremo na matéria trabalhista, decidindo essa matéria trabalhista? Isso vai acabar auxiliando a nossa retomada ou pode acabar nos prejudicando? Como é que você vê essas discussões? Você quer que eu seja sincero ou você quer que eu fale bonitinho assim para a live? Vamos ser sinceros, né? Hoje é feriado. Aliás, eu já nem sei mais se é feriado de Natal ou Ano Novo. Estão dizendo que vai ter queima de fogos na Paulista essa semana. Eu acho o seguinte, o Supremo Tribunal Federal ele é muito avançado em alguns temas, como, por exemplo, liberdades individuais, relação homoafetiva, células-tronco. Você veja o ministro Roberto Barroso, quando ele era advogado, ele ia na tribuna, defendia com tanto ênfase esses direitos fundamentais, até hoje é um ministro brilhante. Mas eu acho que quando chega nas questões de direitos trabalhistas, direitos sociais, eles são muito conservadores, do meu ponto de vista. Não estou dizendo todos, com exceção do Fachin, que para mim é o melhor ministro do STF, hoje é o Luiz Edson Fachin, que foi meu professor no doutorado, mas não por ter sido meu professor, porque para mim ele é o mais preparado. Gosto da ministra Rosa, que veio do TST, mas os outros eu acho um pouco assim, em matéria de direito do trabalho. Então você pega terceirização ampla, um voto do ministro Roberto Barroso. Poderia ter mantido a terceirização, mas não para atividade essencial, para atividade fim da empresa. Escancararam. Você vê o caos que ficou isso, É aquela prescrição trintenária do Fundo de Garantia que funcionava tão bem. O ministro Gilmar Mendes foi lá e disse que não é mais trintenária. Base de cálculo do adicional de insalubridade, que acho que é a súmula vinculante número 1, se eu não me engano. A Constituição fala adicional de remuneração de insalubridade. Eles tiveram a chance de colocar a base de cálculo de adicional de insalubridade, o salário, a remuneração não. Falaram que é um salário mínimo. Então tem vários precedentes do STF aí. Agora, em relação à MP 927, 936, fizemos debates interessantes, mas bem ou mal falaram que é possível reduzir sem a chancela sindical, que para mim está lesando a Constituição Federal, ainda que seja um momento emergencial, eu concordo, é um momento de pandemia, a gente tem que flexibilizar sim nesse momento, a preocupação maior tem que ser a renda e o emprego, mas, por exemplo, férias lá, um terço. A Constituição fala que a gratificação de um terço ela vem com as férias. Aí a MP diz que ela vai ser paga 20 de dezembro. Eu até entendo, é uma colher de chá para o empresário que está sufocado, mas o olhar da Constituição, que é a função do Supremo Tribunal Federal, ela tem que prestigiar as regras da Constituição Federal. Então, respondendo a tua pergunta, eu prefiro 1000 vezes o olhar do TST, matéria trabalhista, que eu acho hoje o TST bem equilibrado. Nós temos hoje 2 grupos no TST, mas eles se equilibram no final das contas, do que o STF. O STF eu não vejo assim, eu acho que eles tinham que se aprofundar mais nos princípios, no direito do trabalho, enxergar direito do trabalho como direitos sociais, direitos humanos de segunda geração. Claro que é uma equação, que as empresas têm que ser competitivas, nós não podemos engessar o direito do trabalho, senão as empresas brasileiras não conseguem girar, mas o CTF é o guardião da Constituição Federal. Então, cada vez que chega matéria trabalhista para o STF julgar, me arrepia. Eu falei, ixi, Maria, Então, eu acho que eu consegui responder a tua pergunta, A minha opinião. Não, na verdade, eu acho que a gente está num caminho em que eu acho que vai mudar toda a interpretação do direito, principalmente do direito do trabalho, É o que a gente começou falando, Dalegrave, e acho que a gente termina na mesma situação. Nós estamos num momento de mudanças profundas, em que nós tínhamos muitas intenções para um prazo mais longo
e agora tudo se adiantou e nós temos muitas mudanças, não só naquilo que já vinha, mas no que veio principalmente por conta da pandemia, e nós não temos respostas efetivas, eficientes, e acho que a gente também não tem uma regulamentação. A gente tem regulamentação para o teletrabalho. Quer dizer, tanto que precisou ser normatizado na medida provisória alguma regra que pudesse suprir aquela que estava na própria CLT. Ou seja, se a gente tivesse uma regulamentação mais firme, talvez a gente não precisasse de tanta discussão, né? Aliás, teve uma época que eu falei assim, a discussão está tão grande que eu acho que não precisava nem de medida provisória. Resolvia tudo pelo que está na CLT, que ia ficar mais fácil. Nós temos alteração contratual, né? E esse final de semana eu peguei o livro, olha só, do Susequinde, lembra? Instituições, o velhinho. Quando eles ótimo livro. Instituições de Direito do Trabalho. E aí você começa a ler e fala assim, para que tanta medida provisória se está tudo aqui, né? Ele já falava assim, a alteração do contrato pode ser feita, inclusive por acordo individual, desde que não prejudique o empregado. Ponto. Você não precisa de outra coisa, não é? Quando ele vai falar das alterações, das suspensões. Então, quer dizer, e às vezes eu fico pensando, talvez se a gente discutisse sobre aquilo que a gente já tem e não nos buracos daquilo que a gente não tem, talvez a segurança, porque o que todo mundo está buscando, na verdade, é a segurança jurídica, né? E acho que nós estamos um pouco distante de ter isso, né? Eu quero finalizar aqui dizendo o seguinte, Tereza. Primeiro, elogiar você e a Ione, que tem feito esse trabalho bacana. O Alexandre também. Acho legal o presidente, às vezes, entrevistando algumas pessoas. Essa iniciativa aí da nova gestão da nossa academia. Nossa academia está muito valorizada, viu? Nossa academia está muito prestigiada. Tem muita gente boa querendo entrar na academia, né? Nomes de peso. E eu acho que ela fica mais valorizada quando ela faz café da manhã, quando mesmo em tempos de pandemia ela vai fazer o nosso congresso no modelo virtual, agora em agosto, porque a academia é isso, é profusão de ideias. Vocês podem não concordar comigo, eu posso não concordar com você, mas nós temos que ter o direito de vir aqui, debater, fundamentar, com serenidade, com educação, ponderando. A academia tem feito um trabalho muito bacana. E quero terminar dizendo que, por incrível que pareça, eu vejo com otimismo o pós-pandemia. Seja o direito do trabalho, seja a advocacia, seja o judiciário. Eu acho que nós levamos um choque. Os operadores do direito do trabalho estão muito prestigiados. As pessoas falam, nossa, vocês fazem live todo dia, hein? Mas também todo dia tem uma medida provisória, uma decisão do STF. Né? Nós estamos valorizados e eu acho que nós vamos fazer uma salada bacana aí, pondera daqui, pondera de lá. Gosto muito da ministra Maria Cristina, acho uma pessoa também equilibrada. Então, eu acho que nós vamos entrar numa nova fase bem bacana aí entre o direito, a economia, capital e trabalho. Eu também acho, viu, Dalila Grave? Acho que você tem... Estou de acordo com tudo que você fala, mesmo porque se tem uma coisa que a gente está conseguindo fazer nesse período é fazer aquilo que a gente quase não fazia. Talvez a exposição pública tenha melhorado muito isso. Debates de ideias. Debates que vão ser necessários para a formação do mundo novo que está nascendo, né? E que se a gente talvez tivesse começado essa discussão lá atrás, a gente já teria uma reestruturação encaminhada. E eu acho que isso tudo vai contribuir, porque são muitas as profusões de ideia que estão tendo, e eu acho que isso vai ser importante aí para a construção de um direito melhor, não é? Olha, muito obrigada em nome da academia, obrigada pela sua presença. Obrigado, minha querida. Quero falar para quem está ouvindo para seguir lá no Instagram, no canal do YouTube, e um abraço para todos os confrades e confreiras que estão aí com a gente. Beijão para todos vocês. Boa semana. Obrigada. Obrigado, Tereza, pela entrevista. Tem que vir a tua agora, hein? A minha vai demorar ainda. Tchau, tchau. Obrigadão, beijão. Beijo.